Salve, salve, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreva, não esquece, ativa o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpetBet. Aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ODD é a maior do mercado. Não perca a oportunidade de fazer aquela fezinha pra você. E ó, um detalhe importantíssimo, no primeiro depósito e no primeiro cadastro, o bônus é dobrado. Limitado, é claro, até R$200. Gente, eu quero falar pra você do Banco EFI, que a Gerencianet mudou de nome, agora ela chama Banco EFI. Eficiência, qualidade, tecnologia, tudo isso ao seu dispor. Galera, temos os melhores produtos do mercado. Não cobramos taxa na emissão de boleto. O Open Finance é o mais moderno do Brasil e nós temos uma ferramenta de controle de gastos excepcional. Atendemos pessoas físicas, jurídicas e MEI, ou seja, atendemos todos vocês. E empresário, nós negociamos taxas e tarifas. Então você quer um banco de qualidade ao seu dispor, é o Banco EFI. Baixe gratuitamente o aplicativo agora, o link está na descrição. E Lobo da Bet, meu amigo, tá precisando fazer uma renda extra? É com a turma do Lobo da Bet. Como é que funciona, gente? O Lobo, ele tem os grupos dele, são 3 grupos, e você entra no VIP aqui, que é o principal, você vai ter acesso aos 3. E lá ele vai mandar todas as dicas de apostas esportivas. E você vai fazer o que? Você vai simplesmente copiar e colar. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ele tem todos os cursos lá e o maior respeito pela banca, que é o que ele mais ensina, que para você ganhar dinheiro com isso é no longo prazo e é uma grana sensacional. Eu tô desde janeiro lá e posso garantir para vocês, 30 dias depois, dinheiro no bolso. Então vale muito a pena. O link tá na descrição, Lobo da Bet. E se o Galo é sua vida, a Arena MRV é a sua casa. Galera, compre já a sua cadeira da Arena MRV, o link está na descrição do vídeo, tá certo? Parcela de 12 vezes. Liga lá, bate um papo e compre já a sua cadeira. Chega de pensar em ingresso, seu lugar vai estar garantido. Galera, hoje o tema não é fácil. É um pouco polêmico. Se isso acontecer, será o fim dessa era. Gente, eu queria muito conversar com vocês, porque eu acompanho muito o Twitter, apesar de eu não ficar tweetando, eu acompanho muito e vejo muito as coisas que ficam por lá acontecendo. E elas estão me assustando muito, porque tá se criando algumas pessoas estão criando alguns casos para poder, do quanto pior, melhor, para poder mamar nessa teta. E gente que tem certa influência no Twitter, gente que as pessoas escutam no Twitter, né? E, cara, eu vou tentar passar para vocês aqui um pouco da realidade do que está acontecendo e o que vai acontecer se o Atlético não virar SAF. Eu vou explicar muito tranquilamente. Primeiro, o Atlético tem um endividamento hoje de quase 1,5 bilhão, 1 bilhão e 400 milhões, né? Com a venda do shopping, nós vamos conseguir reduzir isso aí, pagando as contas mensais, fazer a redução para 1 bilhão, 900 milhões, vai ser uma coisa em torno disso. Beleza? Beleza. O Atlético ainda teria a dívida fiscal, ficaria com ele, né? E a SAF pagaria tudo. Mas sem a SAF, senhoras e senhores, sem a SAF, o Atlético, ele terá que mudar radicalmente toda a sua estrutura. Hoje o Galo trabalha enxutinho na administrativa, aparentemente, né? Pelo que nos é dito, pelo que nos é falado, que eu não estou lá dentro para poder falar perfeitamente para vocês que é assim. Mas aparentemente sim. E aí o que acontece? Se você tem uma estrutura administrativa enxuta, aonde você tem que economizar dinheiro? No time de futebol. Tá certo? Hoje o Galo, senhoras e senhores, paga aí, se o Atlético pegar e não virar SAF, primeira coisa que vai acontecer, o Atlético vai ter que desmontar o elenco que tem hoje. É impossível ao Atlético manter o elenco que tem hoje com o tamanho da dívida que ele tem. O tamanho da dívida que o Atlético tem hoje não permite ao Atlético manter uma folha com Hulk, com 18 milhões. A folha do Atlético teria que ser uma folha parecida com a do Cruzeiro, de 5, 7 milhões, estouradíssimo. Estouradíssimo. Então, o primeiro efeito de não virar SAF é essa mudança, tá? Você esquece um elenco competindo para disputar todos os títulos e ganhar e coloca um time. Ah, mas olha o Fluminense. Beleza, mas o Fluminense não disputa os títulos. Ele fica ali brincando e tal, mas ganhar, ele não tá ali. Ele tá ali de vez em quando. E outra coisa, o Fluminense ainda, eles têm uma capacidade violenta que poucos times do Brasil têm de fazer uma mistureba e dar certo. Que na maioria dos times não dá certo. Então o primeiro ponto é esse, né? O Atlético teria que desmontar o elenco que tem. Então nós teríamos que ter aí um elenco muito, muito, muito razoável do nível do Cruzeiro para baixo. Tá bom? O nível do América, do Cruzeiro, seria isso daí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso vai resolver o problema? Não, sabe por quê? Esses empréstimos que o Atlético fez foi para saldar todas as dívidas, né, trabalhistas, não todas, né, eu digo assim, para manter em dia, para poder fazer acordo, para poder pegar a FIFA e empréstimo para pagar empréstimo, que isso gera mais juros, não é mesmo? A não ser que você tenha uma taxa lá embaixo e tal, que não aconteceu. Então o Atlético hoje,
Ele não virando SAF, ele vai ter um endividamento ainda alto. O Menin tem 250 milhões ali, daquele 1 bilhão e 400, você tira 300 milhões, pra você entender. Você tira 300 milhões, que é dívida fiscal parcelada, que é mais tranquilo pagar. Então você cai para 1 bilhão e 100. Você tem a dívida da família Menin, igual eu falei no vídeo de ontem, que é 250 milhões. Então você tem 1 bilhão e 100, você tira 100 milhões, 1 bilhão, tira mais 100, 900 milhões, correto? Tira mais 50 milhões, 850 milhões. Beleza, você tem 850 milhões de dívida. Essa dívida, ela é toda pesada. Essa dívida, ela é toda forte. Essa dívida é trabalhista, é acordos FIFA, é pagamento que você tem que fazer. Empréstimos pesados e tal, dívidas cíveis em acordos e tal. E essa dívida, essa é o problema. Porque essa dívida, aí você vai pegar o Diamond, vamos tirar aí mais 400 milhões do Diamond, com 300, 500 milhões, tô jogando para baixo só pra gente fazer conta. Então 850, 750, 650, 550. Só que é 550 que tá dando tapa na sua cara o tempo todo. É 550 que se você não paga daqui a pouco, é cobrado de você. Então, meus queridos amigos, não dá para você ficar de fora. Não dá para você achar que vai ser tranquilo. Sem a SAF, o Atlético vai ter esses 550 milhões ativos, porque ainda você tem a fiscal que tá ali, você ainda tem a do Menin, que uma hora ou outra você tem que começar a pagar, né? Você não vai conseguir fugir dela para sempre. Eu tô chamando só essa de 550 milhões, que é o que dá o tapa na cara toda hora, que você precisa eliminar, que não tem jeito de você não eliminar. Então, se o Atlético não vira SAF, desmonte de time e essas dívidas sufocando o dia a dia. Nós vamos voltar a conviver com salários atrasados, nós vamos voltar a conviver com penhoras, nós vamos voltar a conviver com penhora de cota de televisão, com tudo. Porque é impossível. Veja, vide, que aí você vai ter uma ideia melhor, caso o André Cury. Olha o que o André Cury tá fazendo. Toda hora ele consegue penhorar, toda hora, se ele quisesse inviabilizar a vida do Atlético, ele inviabilizava, galera. Vocês pensam que não, mas se esse homem quisesse inviabilizar a vida do Atlético, ele conseguiria. E esse é o grande lance. Essa é a questão. Sabe, que a gente tem que ter em mente. Então, assim, é uma situação muito drástica o que nós estamos passando, né? Ninguém acha que tá tudo bom, ninguém acha que tá tudo certo, mas não virar SAF é o caixão atleticano. É cruzeirar total. O Atlético vai virar um cruzeiro. Pra pior, porque o Cruzeiro ainda tem o Ronaldo, que jogou todas as dívidas pra lá. Ah, Repshow, mas a gente não precisa virar SAF na mão do Peter Griffin. Isso é uma outra discussão. Essa discussão de SAF, Peter Griffin, eu coloco ela à parte. Sabe por que eu coloco ela à parte? Porque aí nem eu também gosto do Peter Griffin, não. Acho que a gente poderia ter coisas melhores. Acho que o Atlético poderia fazer uma resenha melhor do que essa de Peter Griffin. Realmente. Mas SAF é indiscutível. Então, gente, se nós não virarmos SAF, é o fim do Atlético como se nós conhecemos hoje. É o fim do Atlético que disputa títulos desde 2020. A 2020 nós não disputamos. Cara, nós ganhamos Supercopa do Brasil, nós ganhamos Mineiro. Realmente tivemos uma fase ruim, mas somos um time temido, somos um time que todo mundo tem respeito, né? Diferente do que seríamos se não tivéssemos. E esse ano temos tudo para ser de novo. Então, assim, é uma situação bem interessante, é uma situação bem forte, é uma situação que a gente tem que olhar com carinho. Então, quando aqueles caras que só querem jogar para baixo, falarem porcaria, SAF é uma porcaria, papapá, pensa o seguinte, quem colocou o Atlético nessa situação não foi a SAF. Quem colocou o Atlético nessa situação foi gestões desde 1992 que são negativas no balanço. Isso é que afundou o Atlético. Não foi SAF que afundou o Atlético, não. Foram gestões ridículas, foram conselheiros tendo cargos no Atlético que não deveriam ter, politicagem dentro do Atlético. Foi isso que levou o Atlético à berola. Muitos falam assim, mas essa dívida aí do Atlético foi feita pela família Menin e eles que endividaram o Atlético, assim, negativo. O Atlético, quando o Sérgio Coelho entrou, estava sendo acabado de fazer uma auditoria, a pré-auditoria estava achando que era 800 milhões a dívida. Pô, com 800 milhões você trabalha. De repente eles descobriram que era 1 bilhão e 200 milhões. Ou seja, desde então os caras só estão apagando incêndio atrás de incêndio. É igual eu expliquei para vocês no vídeo de ontem. Foram 250 milhões emprestados que teriam gerado 80 milhões de juros. E o Atlético não, né? E houve ali uma opção do Atlético, de todo mundo, de não trabalhar com isso. De não endividar o Atlético dessa maneira, de não colocar o Atlético para poder pagar, aspas, essa conta. Então, assim, gente, a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque o que vem sendo dito, o que vem sendo falado, o que vem sendo articulado não é a realidade. E isso é um problema muito sério, porque quando você não tem a realidade articulada,
você compromete tudo. Pelo menos é a minha opinião. Quero que você deixe o like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Eu volto mais tarde com um vídeo sobre a família Menin. Um abraço.